Nós temos 2 cultos, sempre às 10 e às 18. E no domingo passado, pela manhã, nós falamos sobre a causa do sofrimento da humanidade. E às vezes, como são 2 cultos, pode parecer um pouco desconexo, mas é uma mensagem, é Deus falando conosco. Você pode acompanhar a mensagem da semana passada no YouTube, mas a causa do sofrimento da humanidade é o pecado, você sabe disso. Mas também o que nós temos estudado aqui é que a idolatria é a causa do sofrimento da humanidade. Colocar qualquer coisa acima de Deus. Deus, Ele precisa ser o primeiro das nossas vidas. E sempre que nós colocamos algo em primeiro lugar, que não seja o Senhor, alguma coisa vai dar errado. Sim ou não, gente? Não sei se você já teve essa oportunidade. Muitas vezes nós começamos bem, mas terminamos mal. Às vezes até começamos dando a primazia ao Senhor, mas ao nos esquecermos da sua presença, ao colocarmos qualquer coisa, isso é idolatria, colocar qualquer coisa no lugar de Deus. E às vezes nós pensamos, não pastor, mas na minha casa não tem imagem nenhuma, então eu não tenho essa situação, não lido com a idolatria. Depende. Nós podemos colocar o nosso casamento acima de Deus, os nossos filhos, o nosso trabalho, as redes sociais, uma vida de aparência. Nós precisamos sondar os nossos corações, porque idolatria traz sofrimento. E a palavra também nos ensina que quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, é porque o amamos. E eu pergunto para você já ama o Senhor? Você já ama o Senhor mais do que tudo na sua vida? Crendo que você tem esse entendimento, crendo que você o ama, que você quer dar a primazia na sua vida a Ele, qual é o próximo passo? João, capítulo, eu falei para você abrir o 10, mas vai só um pouquinho mais adiante, depois a gente volta para o 10. João 21, 15, é Jesus encontrando junto com Pedro, e comissionando Pedro para algo. João, capítulo 21, versículo 15, se você puder acompanhar comigo, diz assim, olha: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então, alimente os meus cordeiros, apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Então, Jesus está falando para Pedro, se você me ama, e me ama mais do que as pessoas, mais do que qualquer coisa, então cuide das minhas ovelhas. Hoje pela manhã nós vimos Jesus como o nosso rei, e agora à noite nós vamos ver Jesus como nosso pastor, porque em João capítulo 10, agora sim você pode voltar, bem curtinho o versículo, João capítulo 10, versículo 11, diz assim, olha: eu sou o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Então, quando Jesus fala para Pedro cuidar das ovelhas, Jesus está falando, olha, eu sou o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas, agora você também deve cuidar, você também cuide das minhas ovelhas. E aí eu pergunto, essa introdução, quem ama, cuida de ovelhas. Qual é o seu entendimento sobre ser um pastor? O que é ser um pastor? Pensa aí. Ser pastor é uma profissão? Aqui em Portugal é quase uma profissão, Eu já conheci uma família em Beja, bem no interior do país, que tinha muitas ovelhas e era uma profissão, E eu lembro de uma vez que eu fui visitá-lo e eu fui procurá-lo, cadê o irmão? Ele está cuidando das ovelhas. Aí ele estava cuidando das ovelhas no final do dia e depois voltou para nos encontrar. Mas não é uma profissão no sentido de pregar o evangelho. Eu estou procurando uma carreira, eu estou desempregado, eu vou ser um pastor. Não é uma profissão. Ser pastor é um chamado.
Alguns são chamados para serem pastor, outros não são. Será que é uma missão para todos? Há muita desconstrução hoje sobre o papel de ser um pastor, de cuidar de alguém, de cuidar de pessoas, mas é um princípio para todos nós. Pedro, ele foi um pescador, foi um homem de Deus, mas também foi um pastor, foi alguém que cuidou de ovelhas, e esse ambiente do pastor tem tudo a ver também com o nascimento de Jesus. Vamos mergulhar no texto em Lucas capítulo 2, porque no nascimento de Jesus, tantas pessoas poderiam ter recebido essa revelação, mas anjos do Senhor aparecem para alguns pastores. Lucas capítulo 2, versículo 8. Vamos ver o que diz. No Antigo Testamento e no Novo Testamento a Bíblia fala sobre pastor, mais no Antigo do que no Novo, de certa forma, mas no Antigo Testamento ser pastor, quando a Bíblia menciona, é sempre algo bom, com muitas qualidades, mas quando Jesus nasce, ser pastor não era visto com bons olhos. Normalmente os pastores de ovelhas eram aqueles que não tinham uma boa reputação, eram vistos como desonestos, pouco confiáveis, e é nesse ambiente que nós lemos aqui Lucas 2:8. Diz: naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Muita gente, quando vê anjo, fica com medo, fica aterrorizado. Mas o anjo lhes disse no versículo 10: não tenham medo, eu trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Você está preparado para num dia corriqueiro do seu trabalho, um dia comum na sua vida, você vê a manifestação de um anjo do Senhor? Numa noite como qualquer outra, você ter uma grande experiência, Deus está se revelando através dos seus anjos para homens simples, num ambiente às vezes até improvável, está revelando algo maravilhoso. Algo estava acontecendo na cidade naquele dia, mas nem todos haviam percebido. Algo está acontecendo nesse tempo, no mês de dezembro. Nós estamos aqui celebrando o nascimento de Jesus, mas quantas pessoas estão perdendo este grande momento? Quantas vezes Deus está fazendo algo na cidade, Deus está fazendo algo na vida de alguém, e outros estão desligados, e Deus fazendo, e Deus se manifestando. E aí o texto continua no versículo 11, 10, voltando um pouco, os anjos falam, né? Eu tenho boas notícias, isso vai trazer alegria para todo o povo. Versículo 11, hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por esse sinal, e encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. 13, de repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. 15, quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, para ver esse acontecimento que o Senhor anunciou. Numa cantada, deixa aberto que eu vou voltar, mas é bom nós refletirmos que normalmente essa passagem, né, anjos cantando, céus abertos, adoração, e nós estamos acostumados a ver esse versículo sendo lido em reuniões da igreja, num grande espetáculo de Natal. O Ministério de Louvor já está se preparando para nós celebrarmos aqui no culto de Natal no dia 22, mas essa manifestação sobrenatural acontece a céus abertos, para alguns poucos pastores, que para muitos eram homens indignos,
eram homens que nem eram confiáveis, e eles estão vendo em primeira mão algo que poucos homens viram em sua vida toda. Versículo 16: indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Eles veem aquela cena tão maravilhosa, eles adoram ao Senhor, eles contam para todas as pessoas e eles retornam para o seu ofício. E todos nós estamos aqui reunidos nessa noite, e amanhã e hoje precisamos voltar para a nossa casa. Eu não sei se você mora num quarto, num T0, T1, T2, T3, T4, profetizo aí sobre a sua vida. Mas o que você vai dizer às pessoas? O que você viu? O que você ouviu? Qual mensagem você vai levar para as pessoas? E não é apenas sobre compartilhar no momento, mas também levar essa mensagem onde você estiver. Eles viram o bebê Jesus, eles viram Maria, eles viram José, eles contemplam aquele momento, mas eles precisam voltar para suas casas, eles precisam voltar para o seu trabalho. Eu não sei se durante esse ano alguém já elogiou o seu trabalho, alguém te agradeceu pelo seu trabalho. Nós temos essa cultura como igreja. Na sexta-feira que vem nós vamos louvar a Deus pelos voluntários da igreja, mas eu louvo a Deus pela sua dedicação, pelo cuidado que você tem com os negócios do seu patrão. Talvez a você é confiado gerir um negócio, talvez a você é confiado algo muito grande ou algo muito pequeno, mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus vê o seu trabalho. A palavra nos ensina que qualquer coisa que nós fazemos para o Senhor, nós fazemos para a glória de Deus. Então dá um elogio para o seu irmão, fala muito bem. Dá um elogio para o seu irmão aí, parabéns pelo seu trabalho. Eu estou crendo que você tem feito um bom trabalho, tá? Eu estou crendo que você está cumprindo a sua carga horária, você que cuida da sua família, cuida dos seus filhos, estou crendo. É muito importante o seu trabalho, é muito importante, não desiste do ambiente que você está, porque tem pessoas ali que precisam ouvir dessa mensagem. Tem pessoas ali que precisam ouvir o seu testemunho, ouvir a sua história. Às vezes você está muito preocupado, não aguento mais esse lugar, eu quero logo sair daqui. Mas eu quero mostrar para você nessa noite que Deus quer fazer de você um pastor. Deus quer comissionar você, o Espírito Santo, para cuidar de outros. Porque olha só, quem ama a Deus, quem ama Jesus, o reconhece como seu pastor. Quem são as ovelhas de Jesus? Aonde elas estão? Pastor ovelha é quem é membro da igreja. Se você já me conhece um pouquinho mais de tempo, você vai ver que você sabe que eu tenho um cadastro, que eu chamo cadastro das ovelhas, que é o que todas as pessoas que Deus me conecta. Eu vi que ama a Deus, eu vi que está buscando de alguma forma, às vezes bem fraquinho, às vezes quase desfalecendo, às vezes é só uma curiosidade, mas é uma ovelha do Senhor Jesus. Há muitas ovelhas, há aquelas que estão juntinho do pastor, mas há aquelas que estão distantes. E às vezes nós pensamos que é ovelha só aquele bonitinho, que está na manhã de oração, aquele que responde sua mensagem no WhatsApp, aquele que curte quando você publica um versículo, mas tem muita ovelha, talvez você já foi essa ovelha, tá? Desgarrada, rebelde. Será que já foi uma ovelha rebelde? Tem uma imagem, eu já mostrei aqui em algum momento aqui no Porto, uma ovelha que ficou acho que anos longe do pastor, uma ovelha mesmo, parece que era na Austrália. Gente, o bicho quando voltou, assim, era só lã.
todo sujo, porque ovelha é um animal que precisa de direção. Aí você fala, eu não sou bobo não, pastor, eu sou águia, eu sou um leão. Mas no fim do dia, todos nós somos ovelhas, todos nós precisamos de direção. E quanto mais distante do pastor, mais problema, mais doenças, mais a gente precisa. E o pastor o pastor verdadeiro, ele aceita as suas ovelhas como elas estão. Às vezes você rejeita tanto essa missão de ser um pastor, porque você sabe que dá trabalho, porque você deu trabalho. Eu dei muito trabalho, gente. Eu fugia do meu pastor, eu me escondia do grupo de crescimento. O grupo de crescimento era na minha casa, na minha adolescência, e eu fiz de tudo que eu pude para alguém desistir de mim, mas não desistiram de mim. Tem ovelhas que não estão nem dentro do aprisco, que estão perdidas. Tem muita gente sendo enganado, gente. Tem muita gente boa sendo enganado por gente ruim. E aí é uma ovelha, ama Jesus, quer conhecer a verdade. Você vai deixar a pessoa sofrendo? É falta de compaixão. Você está lá no seu ambiente de trabalho, você está vendo a pessoa sofrendo, tomando péssimas decisões. Que o Senhor abra os seus olhos, porque tem uma ovelha perto de você, muitas perto de você. Eu apontei aqui, quem ama a Deus de verdade, se envolve na salvação e no cuidado daqueles que buscam por Deus. Se você ama a Deus, você ama a Deus? Eu amo a Deus. Por eu amá-lo tanto, eu me preocupo com o próximo, me preocupo com a salvação das pessoas. Se você ainda é um bebê espiritual, uma criança, se você ainda é imaturo, o que uma criança pensa na época do Natal, gente? O que eu vou ganhar? Como que é difícil educar os nossos filhos nessa época, porque às vezes eu me vejo negociando com Joshua, se você não fizer isso, você não ganha, senão eu tiro isso de você, e é uma mentalidade infantil. Quantas festas que eu vou, quantos presentes que eu vou ganhar, os que trabalham aí, quantos cabazes, será que eu vou ganhar algum cabaz da minha empresa esse ano? O que eu vou ganhar para mim, quantos dias eu vou tirar de férias? Meu irmão, cresça em nome de Jesus. Nós não estamos mais no momento para pensar só no que eu vou ganhar. O maduro, ele pensa no Natal, o que eu vou oferecer, para quem eu vou presentear, quem eu vou honrar. E aí a Bíblia também nos ensina que eu só faço algo por aquele que pode me retribuir. Não vale a pena. Isso aí qualquer um faz, gente. Ajudar quem ajuda a gente, presentear quem dá presente, precisa do Espírito Santo para isso, gente? Não. A carne te ensina isso, basta ser interesseiro. Se não é verdade. Agora você se preocupar com quem não se preocupa com você, você gastar o seu dinheiro com o seu filho, quem que não vai gastar o dinheiro com o próprio filho? Mas se usar o seu recurso financeiro, o seu tempo para alguém que muitas vezes nem gosta de você, isso é evangelho. Nós lemos nessa manhã, a cultura do reino a Bíblia, Jesus fala no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, que a nossa justiça, ela tem que ser maior do que a dos religiosos. E o que o religioso ama, gente? Piedade. O o religioso, e não é que seja errado, mas o que o religioso ama? Ama ajudar o necessitado, mas Jesus nos ensina a ir além. Eu não posso fazer, talvez esse ano você só fez o mínimo que era pedido para você. Talvez você foi uma criança que a sua vida inteira falou assim para você, olha, arruma a sua cama, aí você arruma a cama. Lava a louça, aí tem gente que é o cúmulo, lava só a louça que usou. Será que você ainda é esse tipo de pessoa? Você está fazendo o mínimo. E o evangelho é isso, o mínimo qualquer um faz. O desafio é ir além. Por isso que nós nos envolvemos no cuidado de pessoas. Por isso que nós buscamos ajudar, buscamos servir, porque nós precisamos ir além.
Atos capítulo 4, versículo 12, fala: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devemos ser salvos. Não existe salvação em nenhum outro lugar, não existe lugar seguro em nenhum outro lugar. Não importa se a pessoa cresceu no catolicismo, qualquer religião, qualquer seita, é somente em Jesus que há salvação. Não é só celebrar a noite de Natal, não é só ter uma decoração bonita, precisa reconhecer Jesus como o Salvador. Jesus é o Salvador de todo aquele que crê na palavra. E o Espírito Santo é enviado por Jesus para nos convencer e nos guiar. Nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo ele nos guia através da palavra, profetas, líderes, autoridades constituídas por ele. Talvez você ainda tenha dificuldade em avançar no seu desenvolvimento espiritual, porque você não reconhece quem Deus coloca para caminhar junto com você. Talvez porque você não busca até mesmo alguém para caminhar junto com você. Isso é tão importante. Eu tenho um exemplo da Miriam, vou dar seu exemplo, Miriam. Miriam é uma mulher de Deus, que durante várias semanas aqui na igreja, ela participava dos cultos, ela sempre ia embora rapidinho, gente. Uma senhora já, Miriam, né? Eu corria para conseguir abraçar ela no final do culto, gente. Essa perna tá boa, porque saía numa rapidez. Mas um dia, na porta da igreja, eu lembro direitinho, eu fui cumprimentar, e ela é mais séria, nem sei se ela está gostando que eu estou expondo ela. E aí, ela chegou um dia lá na igreja, na porta da igreja, ela falou assim: pastor, eu preciso de congregar, eu preciso voltar a ter comunhão, eu preciso estar junto de novo. Ela reconheceu que é ovelha, que precisa de direção. E às vezes nos falta isso, reconhecer, eu preciso. E alguém que talvez parecia já, porque está aqui no ambiente, mas estar aqui não nos faz de verdade, não faz tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. E hoje está aqui a dona Hermínia, do lado dela, uma bênção, com a gente aqui no culto, trazendo a amiga junto. Como apacentar, gente? O que precisa para ser pastor? Está preparado para sair daqui como pastor nessa noite? O pastor livra a ovelha do lobo. O pastor se envolve na intercessão, na libertação. O pastor evangeliza. Você está preparado para orar mais pelos outros? Ou você só está orando por você? Está se preocupando só com você? O pastor, ele se preocupa com a libertação das pessoas. Que o Espírito Santo traga à sua memória hoje pessoas que precisam de libertação, e que para serem libertas de fato vai precisar de você se envolver mais de perto. Às vezes nós carregamos um caderno de oração e oramos dentro da nossa casa: Senhor, liberta aquela pessoa. A gente faz umas orações de guerra, né? Porque tem coisa que a gente sabe que é demônio, gente. Só que o pastor, ele não pastoreia de longe. Daqui a pouco eu vou te mostrar onde eu quero chegar. Ele pastoreia de perto, gente. Mandar áudio, oração, no nome de Jesus. Áudio no WhatsApp tem poder? Tem, gente, mas o que Deus está nos chamando essa noite é impor as mãos. Você está preparado para impor as mãos sobre alguém? Para libertar e expulsar, sem ficar com medo, sem amarelar, sem começar a roer as unhas? Isso é ser pastor. O pastor fala a verdade, leva ao rebanho no GC, na igreja, ajuda a livrar do lobo. Tem muito lobo aí querendo devorar as ovelhas. Como é que você enfrenta o lobo? Quando vem alguém querendo te enganar aqueles seus amigos. O pastor alimenta, dá a palavra de Deus às pessoas. Faz isso nos cultos, nos grupos de crescimento, mas faz em qualquer lugar. Todo lugar é lugar de encontrar as ovelhas. Não é só no culto, tem um monte de ovelha andando na rua. Tem um monte de ovelha no seu ambiente de trabalho, nos hospitais, na fila do banco. Tudo.
tudo pode ser ovelha. Nós participamos de um GC nessa semana, 2 semanas atrás, que o Alan lidera. Nós recebemos um missionário. Deus faz umas coisas muito confusas, gente. Um missionário americano que está aprendendo português e faz missões no Japão. Vai entender a obra de Deus, né? Assim, não bate, né? O que o cara vai fazer no Japão? O que o cara está fazendo em Portugal? Tantas perguntas que eu não tenho resposta. Mas Deus deu um dom para ele para curar. E ele falou: pastor, eu vim de uma igreja que não acreditava nos dons espirituais. Mas eu acreditei que Deus tinha me dado, que Deus tinha falado comigo. E aí eu me conectei a uma igreja que acreditava, que caminhava com a manifestação dos dons. E durante muito tempo eu orei pelas pessoas e nada aconteceu. Você está preparado para isso também? Se orar e não acontecer nada, sem impor as mãos, você acha que acontece? É um processo. O desenvolvimento dos dons espirituais é um processo. Quantas pessoas são usadas hoje nessa área da cura, mas levou muito tempo, sabe? Porque Deus está trabalhando em você. Primeiro a gente tem muito medo para orar, depois a gente acha que é porque a gente ora alto, aí outra hora a gente acha porque a gente é bonito, às vezes é outra hora, enfim, a gente tem que entender a depender do Espírito Santo e se mover na direção e na autoridade do Espírito Santo. E eu te encorajo nessa noite, persevere nos dons que Deus tem te dado. Persevera, porque uma hora o céu vai abrir, gente. Uma hora as coisas vão começar a acontecer. Se você não desfalecer, se você não desanimar, quando começar a acontecer, tantas pessoas no seu prédio vão ser abençoadas. Imagina Deus começar uma onda de cura, de salvação através da sua vida. Eu sou um só que sou chamado de pastor, mas um só pastor para essa cidade, gente. Eu quero formar aqui dezenas, centenas de pastores, porque aqui não é o nosso lugar como pastor. O pastor está lá fora junto com as ovelhas. Eu não vou lembrar aqui, mas eu ouvi um entendimento muito interessante do pastor Chicão esse ano, que é meu discipulador, que eu vou lembrar os pormenores, mas há um entendimento assim, de que as ovelhas estão lá fora ainda. Aqueles que estão aqui já são filhos, já estão mais maduros, e nós devemos estar lá fora tem muito mais ovelha que aqui dentro. Aqui dentro hoje, de manhã nós éramos em torno de 70, hoje devemos ser em torno de 50, a gente tem muito mais do que 120 ovelhas aqui nessa cidade, e elas estão todas espalhadas por aí. O pastor, ele ensina racionalmente, ele leva pelo Espírito Santo uma palavra, uma solução, uma revelação. As pessoas precisam entender a verdade do Evangelho. Quem cuida de pessoas cura feridas, cura o espírito, cura a alma, pode também curar o corpo. O pastor leva a reproduzir, gerar outros cristãos. Mas também existem maus pastores. E aí às vezes a gente sofre pelos maus, né? Alguns brasileiros já sofreram pelo mau comportamento de outros brasileiros em Portugal. Nós não temos apenas brasileiros aqui hoje, temos várias nacionalidades representadas aqui. E quantas vezes você é comparado por alguém que não tem nada a ver com você, mas só por causa do seu país, só por causa da sua profissão, comparam você, e não é nem quem você é um homem direito, uma boa mulher, mas te comparam. A Bíblia fala, existem maus pastores, pastores gananciosos, egoístas, e esses, para eles, tem um juízo reservado, mas não é porque existem maus pastores que nós iremos nos calar. Apacentar é ajudar a melhorar a vida das pessoas na terra e levá-las para a eternidade. Como ajudar? Vamos avançar aqui. Orando, indo, contribuindo. Meu irmão, não deixe de orar pelas pessoas. Quantas vezes nós falamos assim, olha, agora só nos resta orar. A gente entendeu tudo errado. Aí você vê, não tenho nada. Meu irmão, comece sempre com oração. Porque o que eu tenho? Claro que você vai ajudar com material, claro que se você está vendo uma necessidade, mas você foi principalmente chamado para
levar a pessoa para a eternidade. Isso segurança social não faz não, gente. Câmara Municipal pode ajudar com um punhado de coisa, mas levar o povo ao arrependimento são os pastores, são os cristãos, são os discípulos de Jesus. E muitas vezes a gente está querendo fazer o trabalho de outro, e não é que você não deva fazer, mas o seu principal papel é orar. Às vezes nas manhãs de oração perguntam lá, qual é o seu motivo de oração? E a gente não coloca. E muitas vezes eu não coloco porque eu tenho meu dia da oração e eu aproveito o meu dia ali, que é o dia que eu dirijo a oração. Mas, irmão, era para você andar com um caderninho, era para você estar junto no culto. Imagina só, eu profetizo que isso vai chegar, gente. Você vai chegar mais cedo no culto, e antes do culto começar e depois do culto a gente vai ter vários burburinhos, um orando pelo outro, um orando pela causa do outro, um orando pelo propósito. Durante a semana eu vou orar, não, depois eu vou colocar na oração. Não, a gente chegar mais cedo, vamos orar. O louvor está aqui passando o som, a diaconia está ali, mas eu estou aqui ajoelhado, eu estou aqui, eu chamo, mas chega mais cedo. Eu vou na sua casa. Hoje de manhã teve uma irmã aqui no culto, e eu falei com ela no final, eu quero fazer um culto na sua casa nesse mês. Ela falou, então tá bom, pastor, pode fazer. E a gente não pode perder a oportunidade de orar pelas pessoas. Aquele que se envolve no pastoreio, se você livra as ovelhas do lobo, você aprende a vencer demônios, aprenda a vencer espíritos malignos. Se você ensina a palavra, você fica mais sábio, ganha mais conhecimento. Quanto mais você dá, mais você recebe, e com mais sabedoria você vai mais longe. Quando você vai fluindo, você ensina aquilo que você sabe, você aprende mais. Eu profetizo também nesse mês, você vai ensinar mais a palavra. E eu não estou falando para você criar canal no YouTube, pode criar também, me manda o link, a gente vai curtir, a gente vai assistir, mas não dependa de uma grande audiência, não dependa de ter 10, 5 para te ouvir, às vezes só vai ter um para te ouvir, mas pregue a palavra, se torne mais sábio, invista o seu dinheiro, o seu recurso, para que mais pessoas sejam salvas, em nome de Jesus. Dá propósito para o seu dinheiro. O rico, muitos nessa época do ano procuram às vezes instituições para ajudar, mas você não é uma pessoa que vive de temporada. Não, no Natal eu ajudo um pouco, aí daqui a alguns meses não. Seja você constantemente generoso, dê propósito para o seu recurso. Ajude causas sociais, ajude sim, é maravilhoso, mas saiba que o melhor lugar para você investir o seu recurso financeiro é aqui. Você viu que tem igreja nossa nos Estados Unidos, gente, e não é porque é Estados Unidos não, tem um punhado de igreja no Níger, tem igreja no Japão. Quando nós aplicamos o nosso recurso com propósito, mais pastores são formados. Tem noção que tem ovelha lá no Japão conhecendo o Evangelho, e nós precisamos fazer parte dessa rede de oração. Você quer se envolver mais no apacentar das pessoas? Não sei se eu te convenci, quem faz é o Espírito Santo. Se coloque de pé. Jesus é o pastor das ovelhas, e Ele nos levar essa noite a nos preocuparmos mais com o outro, a vivermos uma época de Natal mais generosa com as pessoas, dedicando mais tempo para ouvir as pessoas. Se você puder voltar para casa hoje com um entendimento, que seja esse. Eu comecei a ler o texto de Lucas, dos pastores aí no campo, tem a imagem aí atrás, é linda essa ilustração, né? E tem a ver conosco, uma noite simples como essa, e nós podemos ver os céus abertos. O Espírito Santo quer te dar uma experiência nessa noite. Você já ouviu muito na sua vida, está na hora de você conhecer o poder de Deus.
O Espírito Santo quer te dar visões essa noite. Não espere alguém tocar você, não espere uma canção começar. Aqueles pastores eram considerados indignos, eram tão desprezados, mas eles viram o que ninguém mais viu naquele dia. Eles contemplaram os anjos adorando. Naquele mesmo dia eles foram guiados até o Messias. Ah, Deus, esse lugar é tão especial. Muitas pessoas hoje, aqui no corpo, têm até uma imagem de uma manjedoura, tem uma imagem do bebê Jesus nas suas casas, mas os nossos olhos hoje contemplam a tua face. E isso não tem preço. Muitas pessoas aqui nessa nação hoje possuem até algum memorial, mas é um memorial vazio de significado do Natal. Mas hoje nós contemplamos a face do Senhor, nós contemplamos a santidade do Senhor. Não sei se você consegue perceber, mas nós podemos contemplar Jesus neste lugar. Nós não precisamos de um mês específico, de uma data específica. Todos os dias nós contemplamos o nosso Criador, que nos amou, que entregou a sua vida por nós, que foi modelo de pastor. Como negar algo para aquele que nos salvou? Como não cuidar de alguém quando Ele cuidou de nós? Quando Ele viu o valor enquanto ninguém mais via? Como não fazer isso por alguém? Se você está aqui hoje é porque alguém pregou para você um dia. Alguém orou por você um dia. Alguém orou por você nessa semana. Você não ouviu, você não recebeu mensagem, mas alguém orou por você. Como você não vai orar por outro? Que o céu se abra neste lugar. Enquanto você adora essa canção, contempla o Criador. E ao adorá-lo, contemple o teu propósito. Olha para os altos, olha para os céus. Os anjos já estão adorando, eles adoram o Senhor durante todo o dia. Não é apenas por alguns momentos, os céus estão sempre a declarar a santidade dele. Una-se ao céu nessa noite. Entrega a sua vida para Ele. Deixe que Jesus nasça hoje no seu interior. Talvez você já conhecia de ouvir falar, mas Deus está te dando suas próprias experiências. Deus está trazendo uma convicção que nenhuma outra pessoa é capaz de gerar, senão o Espírito Santo em você.
coração nessa noite, que nós possamos sair daqui e pregar, Deus, por toda a cidade. Jesus nasceu, Emmanuel, o príncipe da paz, já está entre nós. As pessoas não precisam esperar mais um ano, não precisam esperar nem mais um dia. O nosso Salvador vive. Nós somos a sua igreja, nós somos os seus pastores. Aleluia! Se alguém aqui nessa noite deseja entregar a vida para Jesus, coloca a mão no seu coração. Você que andou distante do seu pai, da tua família espiritual, nessa noite conheceu a família viva, ou tem conhecido já há alguns dias, coloca a mão no seu coração. Tem aqui filhos e filhas sendo reconciliados nessa noite. Espírito Santo, coloca o selo no Espírito, coloca o selo na alma. Alguns encaram aqui com dúvida a respeito da salvação, a respeito do amor, do perdão, mas hoje o Evangelho foi pregado e esses corações, eu creio, estão arrependidos. Agora, Senhor, escreve no livro da vida. Agora, Senhor, sela e reconcilia. Conecta de novo a igreja, conecta ao corpo. Eu abençoo esse homem, essa mulher, em nome de Jesus. Você que fez essa oração, nos procure no final do culto. Eu, com a senhora Paula, nós queremos caminhar junto com você. Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu abençoo cada uma das nossas ovelhas. Nós começamos como ovelhas, mas nos tornamos pastores. Deus, eu abençoo com graça, com unção. Nós não saímos daqui para nos mover na nossa força, mas pela força do Senhor. E aqui hoje são pastores que irão livrar pessoas do lobo nessa semana. Eu estou te preparando, estou te fazendo forte em nome de Jesus para resistir contra todo o laço do inimigo. Você que entrou aqui com medo de Satanás, com medo dos demônios, que venha sobre você a autoridade para resistir-los, expulsá-los em nome de Jesus. Você não tem mais medo, você é comissionado, você é pastor, chamado para livrar pessoas do lobo. Na sua casa, que o Senhor derrame a autoridade, unção, para repreender mal sobre a vida do seu cônjuge, dos seus filhos. Que você volte para a sua casa, no seu ambiente de trabalho, e você veja quão grande você é em Deus. Que você não entre mais nesses ambientes desanimado, prostrado, mas como alguém que de fato tem uma missão nessa semana. Eu abençoo, eu te envio com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai adiante. O Senhor faz o convencimento, vai adiante convencendo, preparando os corações. Nós entregamos a nossa agenda para o Senhor, o que iremos fazer, as nossas jornadas de trabalho, que nós possamos encontrar as suas ovelhas e cuidar delas com muito amor e com muita responsabilidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aplauda o Senhor. Dá um abraço bem apertado ao seu irmão, aquece ele aí, abençoa a semana dele.
Nós temos o Viva Café ali atrás, não vai embora tão depressa. Faça uma amizade, toma um café com alguém aqui. Eu e a pastora Paula estamos à disposição também para te aconselhar. Deus te abençoe. Enterrado na minha dor, eu buscava o Salvador e renasci quando te conheci, Senhor, era o meu viver, pecar.